Galera, tá rolando o sequestro da Mau Mau e o Jinchi tá morrendo de preocupação, né? Afinal, ele não faz ideia do que aconteceu com ela, onde ela tá, se ela tá bem, se ela não tá bem. Porém, nesse capítulo, ele descobriu uma nova pista sobre o sequestro da Mau Mau. Esse homem não vai descansar até descobrir onde ela tá. Enfim, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou trazer o review do capítulo 74.2 do mangá Diário de uma Apotecária ou Kusuria no Hitorigoto. Lembrando que o mangá costuma ser lançado mensalmente, mas pode ser que de vez em quando ocorra algum atraso. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando qual será o destino do mangá após ter saído a condenação da ilustradora do mangá por evasão fiscal. Será que o mangá vai entrar em hiato? Eu já respondi tudo isso nesse vídeo, que eu vou deixar o link no comentário fixado. E aí, você pode assistir depois que assistir esse daqui. Na segunda parte desse vídeo aqui, eu vou trazer spoiler da Light Novel e vou contar pra vocês o que deve acontecer nos próximos capítulos. Mas se você só quiser o review do mangá, não tem problema, porque eu vou avisar antes de dar o spoiler, e aí só continua no vídeo quem quiser saber spoiler. E se você sempre me acompanha e curte os reviews da Apotecária, eu te peço para deixar o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo, e se você gostar, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal. O sequestro da Mau Mau tá em andamento, e no último capítulo foi revelado que a amiga da Mau Mau, a Shisui, é irmã da Suirei, que é a sequestradora. Ou seja, a única que está sendo sequestrada realmente é a Mau Mau. E ela foi parar em uma vila de águas termais. E nessa vila vai começar um festival no dia seguinte. Então, ela está sendo decorada com umas lanternas e os moradores também pintaram umas máscaras de raposa. Mau Mau ainda estava estranhando o fato de uma das emissárias estrangeiras estar ali, num lugar remoto no norte do país, sendo que antes ela esteve num banquete no palácio interno, onde o Jinchi teve que se disfarçar de dançarina para poder impressionar as mulheres. Ninguém sabia a real intenção da presença das emissárias, mas rolava um boato de que a intenção real era seduzir o imperador e o seu irmão. A Mau Mau não teve tempo de ficar teorizando sobre a presença da emissária estrangeira ali, afinal, a Suirei estava de olho nela e percebeu o interesse da Mau Mau na emissária. E a Mau Mau ficou surpresa porque, para quem estava morta, a Suirei estava muito bem informada, né? Mas a Suirei explicou que andou fazendo bastante coisa nesse período em que estava morta. Obviamente, coisa boa não era, né? A Mau Mau foi levada até uma pousada luxuosa, onde ela estaria sob supervisão. Não era legal estar sendo sequestrada, mas pelo menos esse cativeiro onde a Mau Mau estava, até que não era ruim, né? Ainda bem que ela não foi levada para um lugar insalubre, pelo menos não ainda. Como não queriam que a Mau Mau ficasse sozinha no quarto, e seriam muito trouxas se deixassem logo ela sem supervisão, ela teve que acompanhar a Shisui e o pirralho sem um dente, que esbarrou na Mau Mau no capítulo anterior e se chama Kyoyu. Esse menino era muito apegado a Shisui e sempre arranjava um jeito de agradá-la. E já que a Mau Mau não tinha liberdade e era obrigada a estar ali, ela resolveu pintar uma máscara de raposa. Nesse momento do mangá, temos uma mudança de ponto de vista. Antes, a gente estava vendo o que estava acontecendo com a Mau Mau, e agora começa a ser mostrado o ponto de vista do Jinchi. 10 dias se passaram desde o sumiço da Mau Mau. E não bastassem ter que lidar com isso, a concubina Gyokuyo estava prestes a dar à luz e o pai adotivo da Mau Mau, o Luomen, estava 24 horas por dia com ela. Todos no Palácio de Jade estavam agitados e se preparando para um parto prematuro. Pelo menos, aquele problema de que o bebê poderia estar numa posição perigosa parecia estar resolvido graças ao tratamento que havia sido prescrito pela Mau Mau, já que a concubina estava dando indícios de que não iria dar à luz naquele momento. O Jinchi se retirou do Palácio de Jade e foi resolver outros BOs. Dentre eles, tinha a questão do eunuco desaparecido, que se chamava Tian. Na verdade, esse Tian era a Suirei disfarçada, né? O que já havia sido apurado é que o tal do Tian chegou no palácio com outros eunucos que no passado foram escravos de povos estrangeiros, mas ninguém conhecia ele. A suspeita é que o Tian aproveitou a
oportunidade da chegada dos novos eunucos para se infiltrar no palácio. Mas essa não era a única informação que o Gao Shun tinha. De acordo com o eunuco, esse Tian foi visto em um templo onde tinha um cemitério de mulheres que morreram dentro do palácio. Só que havia um detalhe: as mulheres que algum dia foram favorecidas pelo imperador, nem que fosse apenas uma vez, elas estavam condenadas a viverem para sempre dentro do palácio. Inclusive, todas as servas que foram favorecidas pelo imperador, mas não tiveram filhos, eventualmente morreram algum dia e quando foram enterradas, não constava nenhuma informação nas suas lápides. Triste, né? E o templo onde elas foram enterradas foi justamente o último lugar onde o eunuco Tian foi visto. E de posse dessa informação, Jinshi e Gao Shun foram até esse cemitério no templo e lá eles encontraram a Shen Lu, aquela véia da enfermaria que teve participação no sequestro da Mao Mao. Assim que ela viu o Jinshi se aproximando, ela tentou ir embora. Só que o Jinshi sentiu um forte cheiro de álcool quando a Shen Lu passou por ele, e isso chamou a sua atenção. Até porque, como o Jinshi sabia que na última vez que a Mao Mao foi vista, ela estava carregando um frasco de álcool, então ele percebeu que a véia deveria ter alguma ligação com o sumiço da Mao Mao, ou pelo menos poderia ter alguma informação importante. Jinshi segurou no braço da Shen Lu e ela se assustou com o comportamento repentino dele. Sem rodeios, o Jinshi perguntou na lata: onde está a Mao Mao? Shen Lu ficou encarando o Jinshi sem dizer nada. Ele percebeu que estava sendo muito incisivo e achou que seria mais prudente manter a calma e agir como o delicado eunuco Jinshi. Ele explicou que estava procurando uma criada que tem sardas no rosto e perguntou se a véia conhecia alguém assim. A Shen Lu ficou pálida e o seu coração acelerou porque a atitude do Jinshi a fez lembrar do seu triste passado. Ela começou a chorar e disse que no passado, quando ela era muito nova, ela foi favorecida por um nobre que era muito parecido com o Jinshi e também tinha a voz doce como um mel. Mas depois que ela fez 14 anos, ela deixou de ser favorecida por ele e ficou presa no palácio até envelhecer. Eu sei que essa senhora teve uma atitude bem escrota, já que ela é cúmplice no sequestro da Mao Mao, né? Mas também é necessário entender a motivação dela. A Shen Lu foi uma das criadas que chegou no palácio interno ainda criança e ela foi requisitada pessoalmente pelo imperador anterior, se é que vocês me entendem. Sendo que quando ela completou 14 anos, o imperador já não tinha mais interesse nela. Em outras palavras, esse imperador anterior era um pedo. Quando as meninas se tornavam adolescentes, ele perdia o interesse nelas. Nojento isso, né, cara? E não bastasse isso, como ela foi favorecida pelo antigo imperador, ela nunca mais pôde sair do palácio interno e se afastou para sempre da sua família. Um detalhe é que o Jinshi tem a aparência física muito parecida com o imperador anterior. Então, quando a Shen Lu foi confrontada pelo Jinshi, ela acabou revivendo todo o trauma que ela já passou. Agora que eu expliquei pra vocês todo esse contexto, dá pra entender porque ela se desvencilhou do Jinshi, saiu correndo e quando foi contida pelo Gao Shun, ela pegou e bebeu todo o frasco de álcool. Pois é, galera, a Shen Lu atentou contra a sua própria vida e desmaiou imediatamente, né? Enquanto o Gao Shun ordenou que buscassem água. E o capítulo terminou dessa forma dramática. Quem tiver interesse, a partir de agora eu vou dar spoiler do que deve acontecer no próximo capítulo do mangá, se ele seguir a light novel, e normalmente segue. Mas quem não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas antes, confere aí se você já deixou o like, se já se inscreveu e se ativou as notificações para ficar sabendo assim que sair o próximo vídeo da Apotecária. No último review, eu acabei comentando um spoiler que eu achei que seria nesse capítulo, mas vai ficar só pro próximo. Mas seguindo o que acontece na light novel, no próximo capítulo do mangá, depois que o Jinshi tentou interrogar a Shen Lu, ele vai descobrir que a concubina Lou Lan tem uma ligação com tudo isso que está acontecendo. Então, o Jinshi irá ao pavilhão de Granada para interrogar a Lou Lan, mas ao notar discrepâncias no número de damas de companhia nas características faciais da Lou Lan, ele vai deduzir que a atual Lou Lan é uma impostora. Além disso, o Jinshi vai descobrir que a verdadeira Lou Lan já havia fugido do palácio interno e que o Shisho, o pai da Lou Lan, também desapareceu. E outra coisa que deve acontecer no próximo capítulo é o surgimento de um personagem novo,
o Lahan, que é o sobrinho que o Lacan adotou como seu filho. E assim como a Mau Mau, o Lahan também é bem inteligente e ele vai descobrir uma pista importante com relação à tramóia que o clã Shi anda planejando. E só lembrando que o Xixô, a Shisui e a Suirei fazem parte do clã Shi. Ou seja, isso que o Lahan descobriu tem relação com o sequestro da Mau Mau. Se você quiser saber mais detalhes além desses que eu já contei, assista o vídeo sobre a concubina Loulan, caso você ainda não tenha assistido. E nesse vídeo você vai descobrir várias revelações bombásticas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve.